E hoje, nessa noite, nós vamos ver um dos personagens mais complexos do Novo Testamento, que é o personagem Paulo, o apóstolo Paulo. Frequentemente, quando nós vamos falar de personagens complexos, quando nós tratamos a respeito de entretenimento, de arte, principalmente quando voltamos para a literatura, nós temos aqueles personagens complexos como sendo aqueles que possuem um arco, ou seja, a forma como esse personagem, a sua trajetória descrita na obra, no livro, no filme, faz uma mudança no seu caráter, na sua persona. Se nós vamos para a literatura do século XIX, nós vamos ter duas obras que apresentam alguns desses elementos para a gente. A gente tem Os Miseráveis, do autor Victor Hugo, o personagem, um dos protagonistas ali da história, Jean Valjean, começando o livro de um jeito e terminando de uma forma totalmente diferente. Nós temos isso acontecendo com outro livro francês, O Conde de Monte Cristo, do autor Alexandre Dumas, que conta também a história de Edmond Dantès, que começa o livro de uma forma e termina de outra. E quando olhamos para coisas mais modernas, obras mais modernas, talvez nós teremos aí O Poderoso Chefão com Michael Corleone terminando o filme de uma forma totalmente diferente. Ou talvez para aqueles que gostam de séries, Breaking Bad com Walter White terminando no último episódio da 5ª temporada totalmente diferente daquele professor do primeiro episódio da 1ª temporada. E assim nós temos o exemplo na Bíblia do apóstolo Paulo. Aquele que começa como sendo o perseguidor, até o momento em que um grande evento acontece na sua vida. Qual foi? O encontro com Cristo. O encontro com Cristo é capaz de transformar qualquer coração. O encontro com Cristo é capaz de fazer o perseguidor se tornar o perseguido. O encontro com Cristo é avassalador para aquele coração que se abre diante da luz que vem para iluminar a escuridão. Se você quer se tornar também um personagem complexo, assim como o apóstolo Paulo, se você quer ter um encontro com Cristo, eu posso garantir para você, você nunca mais será o mesmo. E o apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo. Saulo se tornou Paulo. Um encontro que mudou até mesmo o seu nome. E quando nós olhamos para a Bíblia, no Novo Testamento, mais da metade do conteúdo do Novo Testamento foi escrito por ele. Ele que vem para revolucionar de maneira intelectual todos os outros personagens do Novo Testamento. Nenhum se equiparava a ele. Ele tinha o domínio de toda a cultura que era produzida naquele tempo. Ele tinha o domínio de vários idiomas. Tinha o domínio intelectual. E com isso, então, ele era um dos mais proeminentes pregadores do Evangelho. Ele entendeu que com todos esses dons que ele possuía, ele não podia ficar parado em apenas um lugar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, se você for curioso e for lá atrás na Bíblia, você vai ver os mapas e as viagens de Paulo. Ele não ficou parado, mas o Espírito o levou aonde precisava ouvir o Evangelho. E existia um lugar que precisava receber a mensagem do Evangelho. Esse lugar era o centro, o berço de toda a cultura helenística, de toda a cultura grega. Uma cidade onde existia um lugar específico para se debater ideias de filósofos, para se debater sobre arte, para olhar também para a religião. Na cultura grega, arte e religião são muito unidas. E então o apóstolo Paulo, no capítulo 17 do livro de Atos, ele está nessa cidade, a cidade grega de Atenas. E no capítulo 17 de Atos nós temos a descrição de que ali ele está caminhando, ali ele está observando tudo ao seu redor. E talvez uma das perguntas que ecoava na mente do apóstolo Paulo fosse a pergunta: como dialogar fé e cultura? Porque agora ele estava caminhando em um lugar e ele viu uma diversidade de deuses, vários altares erguidos para deuses diferentes. E assim o apóstolo Paulo vai caminhando, vai percebendo toda a cultura daquele lugar. E quando nós olhamos para Atos 17, nós temos até mesmo uma descrição do sentimento desse apóstolo naquela realidade. Nos versos 16 e 17 diz assim: o espírito dele se comovia em face dos ídolos, mas ele discutia na sinagoga e na praça todos os dias. Então, quando Paulo está na cidade de Atenas, ele observa tudo ao seu redor. Mas ao invés de uma reação esperada pela nossa lógica humana, uma reação de atacar aquilo que está sendo apresentado, de uma reação de rejeitar, o apóstolo Paulo não faz assim.
Pelo contrário, o apóstolo Paulo dialoga com as pessoas. O apóstolo Paulo ouve, ele procura pontes. Com toda a sabedoria intelectual que ele possui, com todo o conhecimento, ele olha para a cultura grega, ele olha para a cultura dos atenienses, ele procura uma brecha para que ele possa inserir a mensagem e a discussão do Evangelho. O texto de Atos diz que ele não fica parado. O texto de Atos mostra como ele vai falando com as pessoas, ele está nas praças, ele está nas sinagogas, e assim então, ele vai alcançando e conquistando o coração das pessoas. Paulo não se isola e ao mesmo tempo ele não se conforma com a sua realidade. É algo parecido com o que Cristo fala para nós: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E ao mesmo tempo, aqui onde nós estamos, precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Nós não podemos ficar escondidos, mas precisamos olhar para a nossa realidade e entender como que nós podemos passar a mensagem do Evangelho para essas pessoas que precisam. E esse foi o sentimento do apóstolo Paulo na cidade grega de Atenas. E então, ele começa a dialogar com aquelas pessoas. E das praças, das sinagogas, o apóstolo Paulo é levado para um dos principais locais daquela cidade, o Areópago. O Areópago era um lugar de debates culturais, também debates jurídicos. Várias conversas intelectuais aconteciam ali. E aí você imagina toda a nata intelectual da cidade reunida no Areópago, como se fosse um grande anfiteatro. E as pessoas reunidas ali agora para ouvir aquele estrangeiro falando. E o apóstolo Paulo começa então todo o seu discurso ali, que se desenrola no capítulo 17 do livro de Atos. Paulo, ele entende que ele é um missionário contextualizado. Paulo, ele entende que ele é capaz de traduzir o Evangelho para o idioma da mente grega, da cultura grega. E isso ele faz através desse discurso. Ali ele tem uma oportunidade única de olhar para toda aquela cultura durante os dias que ele passou ali e de encontrar uma brecha para poder falar de Deus, para poder apresentar o Deus verdadeiro. Paulo, ele chega até essa cidade, ele encontra os ídolos, os templos, as esculturas, e ele não rejeita o ambiente cultural, mas ele dialoga com ele. Paulo, ele conversa com diversas linhas de filósofos. Ele conversa com os epicureus, que eram materialistas, acreditavam em coisas mais visíveis. E ele conversa também com os estoicos, que eram racionalistas. Tudo para eles era na base da lógica, na base da razão. E Paulo não era qualquer um para poder conversar com essas pessoas. E mais à frente a gente vai ver uma situação muito interessante em que ele coloca os atenienses. E finalmente, Paulo não prega contra a cultura, mas Paulo, ele prega a partir da cultura daquelas pessoas. Ele encontra ali uma brecha para poder convencer aqueles homens. E qual foi a brecha que o apóstolo Paulo encontrou? Um altar pagão. Paulo está caminhando ali em Atenas, ele encontra um altar pagão, e vários altares existiam ali. Para quem gosta da cultura grega, para quem jogou aí, não sei, God of War, não é? Você vai lembrar o nome dos deuses, não é? Hades, Ares, Zeus, vários altares ali colocados. E existia um altar em Atenas, que a inscrição desse altar era ao Deus desconhecido. Por que existia em Atenas um altar com a inscrição ao Deus desconhecido? Alguns anos atrás, em que Paulo estava ali, anos atrás, uma grande praga aconteceu na cidade de Atenas. Muitos animais estavam morrendo. E como já era de costume da cultura daquele povo, eles ergueram vários altares e várias ofertas, mas nada fazia com que a praga extinguisse. Até que um deles teve a ideia de erguer um altar sem nome. Ergueram um altar sem nome, fizeram uma oferta, e a praga cessou. E esse evento ficou marcado na história de Atenas, que aquele altar ficou ali, nunca mais foi usado, mas a inscrição permaneceu, uma gratidão naquele altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, andando na cidade de Atenas, ele poderia muito bem olhar para aquele altar e dizer ao Deus desconhecido: não, esse aqui
Mas Paulo teve uma ideia. Paulo ele olhou para aquele altar e ele disse: o que vós adorais sem conhecer, esse eu vos anuncio. Paulo olhou para os atenienses, ele observou os símbolos da cidade, e entre tantos deuses ele encontra esse altar ao Deus desconhecido, e ao invés de simplesmente rejeitar, Paulo ele olha para a cultura dos atenienses e ele diz: esse Deus desconhecido eu conheço, e eu vim apresentar esse Deus para vocês. Paulo conhecia a cultura grega, Paulo conhecia a cultura de Atenas, e ali, naquele diálogo intercultural, ele encontra uma brecha, ele encontra uma oportunidade para ele ser não um muro, mas uma ponte para apresentar o Deus verdadeiro e a Cristo Jesus para aquela população que não tinha nenhuma bagagem cultural a respeito do judaísmo, do cristianismo, que ainda era embrionário naqueles tempos. E agora Paulo ele tinha aquela oportunidade. No primeiro ano de faculdade de teologia, eu tive contato com um dos livros que revolucionaram a minha mente. Esse livro se chama O Fator Melquisedeque, do autor Don Richardson. E esse autor, nesse livro, ele debate sobre como Deus, ele é testemunhado através de diversas culturas ao redor do mundo. Quando nós estudamos história, principalmente com as missões dos colonizadores que vieram, nós moramos em um país que foi colonizado juntamente com a religião. E um dos missionários que veio aqui para o Brasil, chamado André TV, ele trouxe alguns relatos que no século XVI foram registrados e que até hoje estão disponíveis para o nosso acesso, que trata a respeito da cosmovisão dos indígenas, dos nativos do Brasil. E é muito interessante a visão que eles tinham a respeito da criação, por exemplo. Esses indígenas, quando tiveram contato com os europeus, com os missionários, no seu modelo de como o mundo surgiu, eles falavam a respeito de uma divindade que construiu o ser humano como se fosse um boneco feito de terra. E os missionários pararam e pensaram: a gente conhece uma história parecida com essa. Por incrível que pareça, os tupinambás, eles tinham e ainda possuem na sua cosmogonia, nas suas lendas sobre o mundo, eles possuem uma história de uma grande inundação que devastou toda a terra e que poucas pessoas se salvaram. Os missionários, quando ouviram aquela história, pensaram o quê? Nós conhecemos uma história parecida com essa. E como que civilizações tão distantes umas das outras, não só pelo tempo, mas também pelo espaço, pelo Oceano Atlântico, entre dois continentes, como que civilizações tão distantes possuem histórias tão comuns? Será que foi plágio? Não. Nós temos o testemunho de Deus em outras culturas. E esse livro fala um pouquinho a respeito disso. Sobre como nós podemos encontrar a Deus em outras culturas. E isso na Bíblia acontece em dois momentos. Nós temos Atos capítulo 17. E nós temos quando Abraão, lá em Gênesis, ele encontra um estrangeiro que se denomina sacerdote do Deus Altíssimo. Alguém que não era hebreu, Melquisedeque. Por isso o nome do livro, O Fator Melquisedeque. Como que nós conseguimos encontrar resquícios do Evangelho em outras culturas? E o apóstolo Paulo soube aproveitar essa oportunidade. Porque o apóstolo Paulo ele entendeu que o Evangelho ele não destrói as culturas por completo. Mas o Evangelho tem o poder de redimir essas culturas. Paulo ele não começa condenando Atenas, mas ele aponta para aquilo que Deus já estava fazendo naquela cidade. E quando Paulo começa o seu discurso, ele começa mostrando que ele tem conhecimento das obras dos gregos. Talvez seja até estranho para a gente pensar que na Bíblia nós temos o apóstolo Paulo citando dois poetas pagãos. E nós temos isso em Atos capítulo 17. Paulo era um profundo conhecedor da cultura grega. E ali naquele diálogo ele cita não apenas dois poemas gregos, mas dois poemas que eram hinos a outros deuses. E a intenção de Paulo, ao dialogar com essa cultura, não é mostrar que a cultura deles era melhor, que a cultura deles
era o padrão, mas a intenção do apóstolo Paulo era dizer: eu conheço a cultura de vocês, mas eu conheço algo muito melhor. O apóstolo Paulo, ele cita em Atos 17, 28, duas frases de dois poemas gregos. Ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, e como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Esses dois versos, essas duas frases, elas dizem respeito a Zeus. E os gregos assim diziam, que nele vivemos, nele existimos, nós somos a sua geração. E agora o que acontece nesse discurso é que para aqueles materialistas, para aqueles racionalistas, para os estoicos, para os epicureus, o que Paulo faz é colocar esses filósofos em uma sinuca intelectual. Porque se eles acreditam tanto na lógica, se eles acreditam tanto na razão, então eles estão muito atrás da cultura judaica. Porque eles adoram deuses feitos de prata, de bronze, de ouro, que precisam ser servidos por mãos humanas. E Paulo ele diz isso: vocês fazem deuses assim, vocês esculpem os deuses. Mas eu venho de um lugar em que o meu Deus não cabe em um templo feito por mãos humanas. Amém? Paulo ele diz: eu conheço a cultura de vocês, eu conheço as suas poesias, conheço as suas músicas, mas eu conheço algo muito melhor, e é esse Deus desconhecido que eu quero apresentar para vocês hoje. Naquele diálogo no Areópago, Paulo ele se mostra como ser um missionário intercultural, alguém que usa da cultura como ferramenta para pregar o evangelho, para atrair a atenção das pessoas. E assim aqueles filósofos ficaram pensando: quem é esse estrangeiro que conhece a nossa cultura, que sabe aquilo que nós cantamos, que conhece, e que ainda nos coloca numa sinuca? Porque se nós somos racionalistas, se nós somos materialistas, as nossas atitudes com deuses físicos, com deuses que precisam ser servidos, não tem razão nenhuma, não tem lógica nenhuma. E Paulo ele vem apresentar esse Deus desconhecido para os atenienses, e é isso que ele faz. Ele cita dois poetas gregos, Epimênides e Arato, autores que eram conhecidos de seu público, e ao mesmo tempo que ele faz isso, Paulo ele mostra que toda verdade genuína pertence a Deus, mesmo quando dita por quem não o conhece plenamente. Nós conseguimos encontrar em outros lugares evidências e digitais das marcas de um Criador, que não fica preso dentro de uma igreja. Um templo feito por mãos humanas não contém o próprio Deus, ele não cabe somente aqui dentro. Os salmos dizem que os céus não contêm a sua glória. Esse Deus incomparável, ele consegue dialogar também com o nosso coração. Você consegue imaginar isso? Como que um Deus tão imenso, tão grandioso se preocupa com o meu coração, algo tão pequeno, e ainda assim ele deseja salvar o meu e o seu coração também. E o apóstolo Paulo, ele não usa somente a literatura secular para glorificá-la, mas para construir uma ponte entre a verdade conhecida e a verdade revelada. E finalmente, a sabedoria, a arte, a beleza do mundo também apontam para o Criador. A missão de Paulo em Atenas pode ser construída em 3 passos. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele observa o altar ao Deus desconhecido, ele usa como um ponto de contato missionário. Ele observa a cultura daquele lugar, ele encontra um ponto de contato, ele usa isso para apresentar o evangelho. Ele não começa condenando, mas reconhecendo a busca espiritual do povo. Ele sabe qual é a necessidade daquelas pessoas, ele sabe que ele possui algo que eles não têm. E isso faz toda a diferença. E depois ele apresenta o verdadeiro Deus como Criador e Senhor do céu e da terra. Entender a cultura, usar sua linguagem, apontar para Cristo como a resposta definitiva. Por muito tempo nós pensávamos que cultura seria algo totalmente alheio, em que nós, como cristãos, poderíamos desenvolver. E isso está enraizado até mesmo na nossa história como denominação. Ao longo dessa semana de oração,
nós iremos ver alguns embates culturais, principalmente amanhã. Nós iremos falar sobre como nós, adventistas do sétimo dia, por muitas vezes, rejeitamos algo que é novo, e depois isso que se torna novo, é usado e se torna tradicional para nós. E todo esse ciclo, ele acontece em diversos momentos da nossa história. E quando nós olhamos para trás e aprendemos com a nossa própria história, nós vamos aprendendo que a fé cristã, ela pode dialogar com a cultura sem se corromper. Quando eu entendo que a cultura, ela é serva da fé, e não o contrário. Quando eu entendo que tudo aquilo que é um elemento cultural, ele precisa entrar em choque com uma pessoa, Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai lapidar tudo aquilo que precisa ser lapidado. E assim nós vamos entendendo que a arte, a filosofia, a literatura podem ser portas para a pregação do Evangelho, para apresentar o Evangelho para outras pessoas. O cristão, ele é chamado a ser uma ponte entre Deus e o mundo. Assim como Paulo usou o altar ao Deus desconhecido para revelar Cristo, podemos usar diferentes linguagens para tornar Deus conhecido em nosso tempo. E assim nós usamos. No início da nossa história como denominação, nós usamos a página impressa, o maior meio de comunicação tecnológico da época, para poder pregar o Evangelho. Na década de 1930, um pastor, ele teve uma grande ideia. Uma ideia de utilizar o rádio para poder pregar o Evangelho. Eu vou dar um spoiler para vocês, eu ia tratar só disso amanhã, mas eu já vou dar um spoiler de um dos elementos que a gente vai tratar. O pastor H.M.S. Richards, ele teve a ideia. Ninguém nunca tinha feito isso, década de 1930. E ele então decidiu, vou fazer um programa no rádio para poder ensinar a Bíblia, porque muitas pessoas ouvem o rádio, mas ouvem para ouvir música, entretenimento, programas de entrevista. E por incrível que pareça, em 1930, quando o pastor H.M.S. Richards decidiu criar um programa chamado A Voz da Profecia, ele encontrou barreiras. Muitos na época se levantaram e disseram, não, isso aí não está certo. A gente cristão usar um programa de rádio para pregar o Evangelho, não, no rádio tem música mundana, no rádio tem propaganda de cerveja, propaganda de cigarro. Uma revista da Andrews registrou a entrevista com esse pastor, e ele conta algo bem interessante. Ele diz que uma das críticas que ele recebeu de algumas pessoas que eram contra o programa A Voz da Profecia, na década de 1930, era uma crítica fundamentada na Bíblia. Algumas pessoas disseram, não podemos usar o rádio para pregar o Evangelho, porque esse meio de comunicação ele é mundano, e principalmente porque temos um conselho da Bíblia contra o rádio. E a pessoa citou a Bíblia, e disse, nós lutamos contra o príncipe das potestades do ar. E por onde que vão as ondas do rádio? Pelo ar. É verdade, está registrado na entrevista. Algumas pessoas eram contra o rádio por causa do príncipe das potestades do ar. O tempo passou. E hoje, quando falamos em programa de rádio, alguém se levanta contra? Não. Porque aquilo que era novo no passado, hoje, anos depois, décadas depois, se torna tradicional. E o pastor que era visto talvez como muito liberal no passado por usar o rádio, hoje é um dos grandes pioneiros, lembrado pela sua coragem e determinação em salvar pessoas através da tecnologia. Podemos utilizar dessas ferramentas para pregar o Evangelho. Podemos utilizar das coisas que estão ao nosso redor para fazer com que Cristo seja conhecido. Se as pessoas da década de 1930 estavam ouvindo o rádio, então o cristão precisava estar também no rádio para apresentar mensagens de esperança para os corações que estavam ouvindo ali. Logo depois veio a TV, onde muitos também se posicionaram contra, mas hoje nós temos algo como tradicional, principalmente aqui no Brasil, a TV Novo Tempo, salvando pessoas através da comunicação. Podemos utilizar elementos culturais para pregar o Evangelho. Assim como na Bíblia, no passado, o próprio Jesus utilizou das parábolas, daquilo que estava ao seu redor, o apóstolo Paulo usa dos elementos culturais de Atenas. E o que acontece no final da história? No final da história,
famílias de Atenas se convertem ao Deus que antes era desconhecido, mas que se tornou conhecido pela coragem de um apóstolo, que não se curvou frente a uma cultura, mas utilizou daqueles elementos para levar uma mensagem de transformação para as pessoas. Nós vivemos em uma nova Atenas. Nós vivemos em um contexto de redes sociais, de debates ideológicos, de arte, de tecnologia, e assim como Paulo, nós somos enviados a um mundo cheio de altares modernos, como fama, consumo, prazer, entretenimento, política, religião. O nosso desafio é o mesmo: dialogar com as pessoas da nossa geração, sem perder a essência de quem nós somos e da mensagem que nós pregamos. Você, cristão, não foi chamado para ficar escondido. Você foi chamado pelo Filho de Deus para levar uma mensagem de esperança ao mundo que está em crise. Em Mateus capítulo 5, versos 14 e 16, o próprio Cristo diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Todos nós somos chamados, não para ficarmos escondidos como cristãos, mas aonde quer que nós estejamos, aonde quer que seja o contexto, nós precisamos ser uma luz a brilhar para a honra e para a glória de Deus. E assim nós encontramos, através do apóstolo Paulo, com esse grande exemplo, com essa grande história, nós encontramos um apóstolo corajoso, que olhou a cultura de uma outra civilização, e entendeu: aqui tem uma ponte para pregar o Evangelho. E assim corações foram salvos. Quem sabe hoje, aqui nessa noite, existem pessoas que vieram aqui, buscando ter um encontro com esse Jesus, com esse mesmo Cristo que foi anunciado em Atenas, com esse Cristo que para muitos filósofos era alguém que simplesmente estavam ouvindo falar dele, algo que aconteceu ali na Judéia. Mas esse Cristo, hoje, ele é anunciado para você. E esse Jesus, ele deseja ser entronizado no altar do seu coração, para que não seja meramente um Deus desconhecido, mas para que seja um Deus conhecido na sua vida. Podemos utilizar a cultura para pregar o Evangelho, podemos utilizar novas metodologias, novas roupagens, usar da criatividade para criar elementos, para que assim a mensagem do Evangelho não perca aquela característica intensa que é chamada de Evangelho eterno em Apocalipse. É chamada de Evangelho eterno porque dialoga com várias culturas, porque dialoga com vários tempos, e assim essa mesma mensagem que foi pregada há 2000 anos atrás, ainda é pregada hoje, aqui em São Luís. Aqui na Ilha do Amor, essa mensagem ela é pregada porque ela precisa alcançar também o seu coração. E podemos ser cada vez mais revolucionários para poder pregar o Evangelho. Existem muitas formas que nós pregamos o Evangelho. Pregamos o Evangelho através de sermões, pregamos o Evangelho através de programas de televisão, pregamos o Evangelho através da tecnologia de inteligência artificial. Nós temos feito isso. E assim essa mensagem ela continua sendo eterna. No final da década de 1990, a música adventista ela foi revolucionada. Mais precisamente no ano de 1998, o lançamento do disco Amor e Graça. Vocês lembram? Uma sonoridade totalmente diferente do que nós estávamos acostumados a ouvir. E assim, utilizando de arranjos criativos
explorando elementos musicais que nunca antes foram, não vistos, mas ouvidos, através do Ministério da Música, o Arte Trio, com quase 3 décadas, não é? Tem tocado corações. A primeira faixa desse disco, Adorai, eu não pensava que a música poderia ser tão renovada como ela foi aqui hoje. A música é uma grande ferramenta para poder pregar o Evangelho. E a música, ela pode acompanhar também as nossas gerações. A mesma música que foi tocada em 1998, aqui em 2025, com um novo arranjo, também alcançou vários corações aqui nessa noite. Nós podemos a cada vez mais estarmos renovando as ferramentas com as quais nós levamos o Evangelho adiante. Se formos talvez parafrasear o Salmo 150, louvai a Deus com groove, louvai ao Senhor com flow, né, Bal? Louvai com o ritmo, com a poesia, com a sonoridade criativa, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós somos frutos do nosso tempo, falamos a nossa linguagem, nos vestimos como pessoas do nosso tempo. E é no nosso tempo que nós vamos pregar essa mensagem. Neste momento nós vamos ouvir uma mensagem musical. E essa mensagem fala a respeito daquele que se fez carne e habitou entre nós. Daquele que deixou o céu para viver uma vida de intensa humilhação. Aquele que deixou toda a glória. E que enquanto ele esteve aqui na terra, cada oportunidade que ele teve, independente da nacionalidade da pessoa, independente da classe social, independente de quem era a pessoa, o Filho do Homem se prostrava para conversar com essas pessoas, para dialogar. E é isso que muitas vezes nós não fazemos. Às vezes, no orgulho espiritual, nós preferimos ser muros do que sermos pontes. Mas hoje, nessa noite, eu desafio você a ser como o apóstolo Paulo moderno. Seja uma ponte para pregar o Evangelho. O lugar onde Cristo menos aparece nos 4 evangelhos é dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja. Onde Jesus mais aparece na Bíblia é na rua, conversando com as pessoas, indo onde as pessoas estão. E como seguidores de Cristo, podemos e devemos usar o mesmo método dele. Ir onde as pessoas estão, para que depois do encontro com Cristo, as pessoas sejam transformadas pelo poder restaurador que o Filho do Homem tem para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Esse mesmo Cristo que foi anunciado aos atenienses, que ele possa também ser entronizado no meu e no seu coração nessa noite. Você é livre para adorar, e ele também chama você para que a sua vida seja um testemunho vivo de que Deus é real. Você pode ser a prova viva do poder de Deus através da transformação que ele pode e vai fazer
no seu coração, se assim você permitir, para que você seja alguém que transmite a grandeza desse Cristo para as outras pessoas ao seu redor. Se assim você aceita, feche seus olhos neste momento, vamos orar. Amantíssimo Deus, glorioso, poderoso Pai Celestial, somos imensamente gratos, Senhor, porque mesmo apesar das nossas falhas, apesar da nossa rebeldia espiritual, apesar da nossa inconstância com a fé, ainda assim o Senhor olha para nós e enxerga o nosso potencial. Talvez existam pessoas aqui hoje, nessa noite, que sejam desacreditadas até mesmo dentro de casa. Pessoas que já não têm mais esperança, projeção de vida, de um futuro melhor. Mas nós sabemos que não são homens que enxergam e que projetam o nosso futuro, mas a nossa história é escrita pelo maior roteirista desse universo, que é o Senhor. E o Senhor está no controle de nossa história. Se há alguém aqui que vive em um beco sem saída, que essa pessoa encontre o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E que esse Jesus não esteja apenas nas páginas de um livro sagrado, mas que esteja vivo, pulsando em um coração. Permaneça com cada pessoa, com cada adorador aqui presente. Assim nós choramos, certos de que através dessa oração tivemos um encontro verdadeiro contigo, Senhor, e te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.